Harry Potter e a Câmara Secreta é o segundo filme dessa franquia maravilhosa que traz novos desafios para serem resolvidos pelo bruxo mais famoso do mundo, Harry Potter e os seus amigos Ron Weasley e Hermione Granger. Dessa vez a história se passa entre 1992 e 1993, trazendo momentos importantes acontecidos 50 anos antes. O filme também introduz um personagem muito amado pelos fãs da saga Harry Potter, Dobby, um elfo doméstico engraçadinho, leal e muito fã do próprio Harry Potter. Mas antes dele ser esse personagem amado pelos fãs, Dobby se apresentou mais sendo um inimigo do que um amigo de Harry Potter. É verdade, nesse vídeo vamos entender isso e muito mais dessa história incrível, tá bom? Então se prepara, porque agora tá começando o Entenda a História, quadro onde relembramos as histórias contadas nos filmes, analisamos, explicamos e trazemos curiosidades que você não sabe sobre seu filme favorito, tá bom? Então bora lá! Fala galera, eu sou o Victor. E eu sou o André. E esse é o canal do Nerd. Eu adoro magia. Lançado lá em 2002, tendo como diretor o brilhante Chris Columbus, roteirizado pelo também brilhante Steve Kloves e baseado na história da incrível J.K. Rowling, Harry Potter e a Câmara Secreta arrecadou uma bilheteria mundial à fortuna de 879 milhões e 800 mil dólares e deu continuidade para o grande sucesso que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que saiu um ano antes. Isso mesmo, Harry. O filme começa na casa dos tios de Harry Potter, os Dursleys, onde ele mora, mas agora, diferentemente do primeiro filme, Harry tem seu próprio quarto e não mais dorme no armário sob escada. Na cena, tio Walter está preocupado com uma reunião com um comprador importante para a empresa em que ele trabalha. Para que tudo corra bem naquela noite, tio Walter designa uma missão para cada um da família. O primo do Harry, o Duda, tem que abrir a porta para visita e ser cordial. A tia Petúnia, ela deve estar na sala de estar para dar as boas-vindas. E Harry, bom, a tarefa do pobre Harry é ficar bem quietinho no quarto dele sem dar sinal de vida. Coitado, né? Eu acho que é a única coisa que ele faz. Tadinho. Mas parece que isso se torna um desafio, hein? Isso porque quando o Harry entra no seu quarto, ele encontra Dobby, o elfo doméstico lá dentro. Assustado, mas educado como sempre, o Harry ele questiona o que está acontecendo ali. E depois de muita confusão, Dobby deixa escapar que ele vem pegando as cartas dos amigos do Harry antes que ele recebesse elas. Sacanagem, Dobby. Dobby diz que fez isso para que Harry achasse que os amigos não quisessem saber dele. E por isso, decidisse não ir mais para Hogwarts, né? O que era um plano bem ruim, já que Harry ele se sentia muito melhor em Hogwarts do que na própria casa dos tios. E depois dessa confissão, e vendo que não conseguiria convencer Harry, o Dobby ele acaba encrencando o garoto por enfeitiçar o bolo que a tia Petúnia tinha feito e fazendo com que ele caísse na cabeça da visita. O que com certeza deixou o tio Walter muito furioso e atrapalhou os negócios dele ali, né? Harry então acaba levando a culpa pelo ocorrido, visto que o Dobby ele sumiu depois de fazer isso, né? Harry Potter então fica de castigo em seu quarto cheio de trancas, com um reforço na janela para evitar que ele fuja. Mas o que os Dursleys não esperavam, galera, é que numa noite o Ron Weasley e os seus irmãos Fred e George, que são gêmeos, assim como a gente aqui, pegaram o carro voador do pai deles e fazem uma visita pro Harry. Vendo aquela situação em que ele se encontrava, então eles resgatam ele e levam ele para casa deles. E depois dessa confusão, a história principal ela se segue, até a cena em que Harry e os Weasley, a família do Ron, né, estão comprando os materiais escolares para o novo ano letivo em Hogwarts. Nessa parte da história, na livraria Floreios e Borrões, somos apresentados ao famoso Gilderoy Lockhart, uma celebridade no mundo dos bruxos e autor de uma das séries best-sellers que narram as suas aventuras no mundo afora, combatendo aparições e monstros, e que tem um papel de destaque na história de hoje, hein? Então guardem bem esse nome, Gilderoy Lockhart. Nessa mesma cena, enquanto Harry, Hermione e os Weasley estão dentro da livraria, Draco e seu pai, Lúcio Malfoy, muito arrogantes como sempre, né, querem apavorar Harry e a família do Ron. Essa é uma cena rápida, mas que também tem uma importância muito grande pro filme, tá? E a gente vai falar mais pra frente sobre ela, então continua aí, que essa história tá ficando boa demais. Boa demais! Depois desse encontro indesejado, novos problemas começam a acontecer então. A trama se segue até o momento em que alguns alunos eles precisam acessar aquela plataforma 9¾ mas a passagem àquela pilastra de tijolinhos, ela acaba misteriosamente sendo fechada bem na hora em que o Harry e o Ron Weasley vão passar. Mais um problema pro protagonista resolver, né? E qual que é a solução? Como que eles vão conseguir chegar em Hogwarts se eles estão com esse problema? Eles não conseguem acessar o trem. Bom, como alternativa à passagem pela plataforma 9¾ eles recorrem mais uma vez ao carro voador do pai de Ron, e depois de muito esforço, eles finalmente conseguem chegar em Hogwarts. O pior é que no meio dessa confusão, e com uma aterrissagem bem complicada, o Ron Weasley acabou quebrando a varinha dele. Exatamente, o que ao decorrer do filme acabou se tornando um problemão pro Ron Weasley. Mas dando continuidade com a história principal, o filme se segue e é finalmente apresentado pra gente o novo professor substituto do Quirrell Quirrell, aquele que no vídeo anterior, por motivos óbvios, não deu continuidade, né? E se você não sabe de quem eu tô falando, é só assistir a parte 1
1 da franquia aqui nesse mesmo canal, pô. Vamos deixar pra você no card e na descrição pra você assistir também, hein? E bom, quem substituiu ele para dar aula de defesa contra as artes das trevas é nada mais, nada menos do que o famoso e egocêntrico, né, Gilderoy Lockhart. Deixem-me apresentá-los ao seu novo professor de defesa contra a arte das trevas. Eu, Gilderoy Lockhart. E vale dizer aqui também que mesmo com tanta fama e tanta experiência, esse professor ele se mostra bem desesperado nas aulas, hein? Mas por que será? Tem um motivo, viu? No final, você vai entender. Seguindo, vemos que Draco Malfoy entrou pro time de quadribol da Sonserina, né? Mas só conseguiu isso porque o papaizinho dele patrocinou o time com a nova vassoura Nimbus 2001, que é a mais rápida do momento, né? E com grande snobismo, nessa cena, Draco ele age feito um racista com a Hermione, chamando ela de sangue ruim. E sangue ruim, pra quem não sabe, é uma expressão utilizada para designar bruxos que nasceram de pais trouxas, ou não bruxos, né? E é considerado uma ofensa no mundo bruxo e somente aqueles extremamente preconceituosos utilizam essa expressão. E esse Malfoy, ele é bem preconceituoso, viu? Não é coisa que se diga numa conversa civilizada. Mas logo depois, vemos Harry cumprindo detenção pelo ocorrido na situação do carro voador. E pra isso, ele tá ajudando o Gilderoy a responder algumas cartas dos fãs dele, né? Bom, galera, e é aí que as coisas começam a ficar mais sombrias, hein? Enquanto o Harry tá ajudando o Gilderoy a escrever as cartas, ele escuta vozes estranhas falando sobre morte e chamando ele. O Harry até pergunta se o Gilderoy ele chegou a ouvir também, mas para nossa surpresa, ele diz que não. E o pior, esse professor famoso que combateu diversos monstros, ele fica com medo nessa situação. O quê? Que foi? O senhor não ouviu? Do que está falando, Harry? Sei não, viu? Esse Lockhart tá estranho. Tá bem estranho, hein? Mas Harry, como um bom grifinório corajoso, ele segue a voz e acaba se encontrando com Rony e com a Hermione, que acabam chegando numa cena bem assustadora. Um dos corredores do castelo tá cheio d'água, galera. E na parede a gente vê algo escrito com sangue. E pra completar, a gata Madame Nora do zelador Argus Filch tá supostamente morta. O trio assustado com aquilo decide ler o que tá escrito na parede. E saca só. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Foi escrito com sangue. Logo, os professores e vários alunos se juntam na cena do crime. O dono da gata supostamente morta, o Filch, quer de qualquer jeito incriminar o Harry Potter pelo ocorrido. Mas eles descobrem que a gata foi petrificada e não morta. E que é possível reverter isso. Então, o Harry acabou inocentado até que eles provassem o contrário. Inocente até que se prove o contrário. Mas e a voz que Harry Potter ouviu? De onde ela veio? Bom, Harry ele contou isso pro Ron e pra Hermione, e a Hermione diz que mesmo no mundo da magia, ouvir vozes não é um bom sinal. Tudo fica no ar e sem respostas, então a trama se segue, agora na aula de transfiguração da professora Minerva McGonagall. Hermione, curiosa como sempre, pergunta sobre a Câmara Secreta. Então, a Minerva conta a seguinte história. Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. Godric Grifinória, Helga Lufa-Lufa, Rowena Corvinal e Salazar Sonserina. 3 fundadores conviviam em perfeita harmonia, mas um deles não, galera. Salazar Sonserina queria ser mais seletivo em relação aos alunos admitidos em Hogwarts. Ele achava que o ensino da magia devia ser somente para famílias inteiramente mágicas, em outras palavras, sangues puros. Incapaz de convencer os outros, ele decide abandonar a escola. E de acordo com a lenda, Salazar Sonserina havia construído uma câmara escondida em Hogwarts, conhecida como a Câmara Secreta. E logo antes de ir embora, ele selou a câmara até que chegasse a hora do seu legítimo herdeiro voltar à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara e libertar o horror que lá havia. E ao fazer isso, limpar a escola de todos aqueles que, segundo Sonserina, não fossem dignos de estudar magia. Aqueles que nasceram trouxa. Durante toda essa confusão, os alunos começam a cogitar entre si quem poderia estar por trás do ocorrido. Será que não é o Draco Malfoy? Será que não é ele o herdeiro? Ele é bem preconceituoso e as atitudes dele são bem suspeitas, viu? Eu tô achando que é, hein? Com a dúvida no ar e a situação mal resolvida, o filme se segue para o jogo de quadribol. Grifinória versus Sonserina, onde uma das bolas do jogo, Balaço, foi enfeitiçado e acaba perseguindo Harry Potter durante a partida. E mesmo assim, Harry faz o time levar a vitória, mas o balaço bate no braço dele e deixa ele machucado. O Gilderoy, experiente com feitiços, segundo ele, né, faz uma magia para restaurar o braço machucado do Harry. Mas o cara só piora as coisas e acaba que Harry vai parar na enfermaria e precisa passar a noite lá para Madame Pomfrey conseguir restaurar o braço dele. E agora, já não bastando o mistério da Câmara Secreta sem solução, uma nova dúvida tá no ar. Quem enfeitiçou o balaço e por quê? Será que eles queriam matar o Harry Potter? Na mesma noite, na enfermaria, Harry Potter recebe uma visita indesejada. O elfo que no início do filme queria impedir ele de ir para Hogwarts, Dobby. E é aí que descobrimos que Dobby quem estava por trás da maioria dos problemas que Harry passou até o momento. Foi ele quem fechou a passagem na plataforma 9 3/4. E foi ele também que enfeitiçou o balaço que perseguia o Harry.
E tudo isso usando uma mesma desculpa: proteger Harry Potter e fazer ele desistir de frequentar a escola naquele ano, porque segundo ele, o Harry corria grandes perigos. Mas se a gente for parar pra pensar mesmo, a maioria dos problemas e perigos estavam vindo da parte do Dobby, né? Mas tudo bem. Nessa cena, o jogo vira, tá? E ficamos com muita dó de Dobby, por ele ser maltratado como escravo pelos Malfoy. Então, numa cena bem emocionante, ele ganha o coração dos espectadores e dos fãs. Dobby lamenta muito por isso, senhor. Dobby está acostumado com ameaças, senhor. Dobby é ameaçado 5 vezes ao dia em casa. Nós, elfos domésticos, éramos tratados como vermes, senhor. É claro que Dobby ainda é tratado como um verme. E enquanto Harry passa a noite na enfermaria, ele descobre que mais um ataque aconteceu, e agora petrificou um aluno, Colin, conhecido por andar por Hogwarts tirando fotos com a sua câmera. E nessa cena, Harry escuta Dumbledore preocupado com os alunos, visto que, oficialmente, a Câmara Secreta havia sido aberta. Com o perigo aumentando, os professores eles decidem então criar um clube de duelos para preparar os alunos para os perigos que eles iriam enfrentar, hein? Para começar, Gilderoy batalha contra Snape, e depois Harry batalha contra o Draco Malfoy. Snape ganha do famoso Gilderoy, e depois Harry ganha de Malfoy. Mas na vez do Harry aconteceu um imprevisto com uma serpente na batalha, onde ele consegue falar com ela para ela não atacar os alunos. E isso mostra que Harry Potter é o Fidioglota, aquele que naturalmente consegue falar a língua das cobras. Eu ouvi você falar uma língua esquisita. Língua de cobra. Embora útil naquele momento, é algo raro e mal visto no mundo bruxo. E entre os que têm esse dom estão Voldemort e o fundador da Sonserina, aquele que fez a Câmara Secreta, Salazar Sonserina. Harry ser o Fidioglota acaba trazendo dúvidas se o herdeiro mencionado na frase com sangue na parede se referia a ele. Agora, além do Malfoy, Harry também é suspeito. E essa solução para esse mistério continua oculta. E para piorar as coisas pro Harry, a cena que se segue acaba dando ainda mais força para essa suspeita. Enquanto perambulava por Hogwarts, ele escuta aquela voz mais uma vez, chegando mais uma vez em outra cena de crime. Agora, o aluno Justino e o fantasma Nick quase sem cabeça estavam petrificados. E quem aparece na hora também? O zelador Filch encontra Harry na cena e diz que ele vai pagar. Agora não tem como negar, 2 vezes em cenas de crime não poderia ser uma coincidência. Desta vez você não escapa, Potter. Guarde minhas palavras. A McGonagall então leva o Harry para a sala do Dumbledore. E como notícia ruim voa, vocês sabem muito bem, a situação do Harry na cena de crime, e sendo o principal suspeito, chega aos ouvidos do Hagrid, que invade a sala do Dumbledore em defesa do garoto. Mas não era preciso porque o Dumbledore sabia que o garoto era inocente. Será? Vamos ver, hein? Em busca de informações e querendo tirar o alvo das costas de Harry Potter, o trio Ron, Hermione e Harry utiliza uma bebida que faz eles mudarem a aparência, a poção Polissuco. O efeito da poção dura exatamente 1 hora. Mas em quem eles se transformam? Eles se transformam em alunos da Sonserina, para poder chegar perto do Malfoy e perguntar o que ele sabia sobre a Câmara Secreta. Harry e Ron pegam fios de cabelo de Crabbe e Goyle, e Hermione o de Emilia Bulstrode. E mesmo com tanto problema, Harry e Ron descobrem que o Malfoy não é o herdeiro de Sonserina. Nessa investigação, Hermione acabou não indo e não dando explicações, mas depois que eles voltaram, ela conta que não foi porque o cabelo que ela pegou na roupa da aluna da Sonserina era, na verdade, pelo de gato, e por isso ela se transformou em meio humano e meio gato, e agora esperava recuperar a aparência normal. Ai, esperem só pra ver. Está horrível. Era pelo de gato na roupa da Emilia Bulstrode. Sem a suspeita de Malfoy na jogada, a trama continua em seu desfecho surpreendente. Mas antes, quando Harry e Ron estão voltando para os dormitórios, eles percebem que o chão de um dos corredores de Hogwarts está alagado. Corajosos, eles seguem o caminho da água e acabam chegando no banheiro, onde a fantasma Murta que geme fica, e encontram ela chorando. A Murta pergunta se eles tinham ido jogar alguma coisa nela também, já que alguém já tinha acabado de jogar um livro nela. Embora o livro atravessasse a fantasma, isso deixou ela bem chateada. Harry, então, pega o livro em questão, que estava no chão, e leva para o dormitório. Chegando lá, ele abre e ele percebe que está escrito Tom Marvolo Riddle na capa. Ele abre e percebe que as páginas estão em branco, sem nada escrito. O Harry decide pegar então uma pena com tinta para escrever algo em uma das páginas. Mas assim que a gota de tinta cai sobre a página, a tinta ela é absorvida e some imediatamente. Intrigado, Harry repete, mas dessa vez ele escreve Meu nome é Harry Potter, só para ver se o livro ia absorver sua escrita. Mas dessa vez, outra frase aparece em seguida. Olá, Harry Potter, meu nome é Tom Riddle, e depois some. Harry, então, parecendo empolgado com aquilo, decide perguntar para o livro Tom Riddle se ele sabe alguma coisa sobre a Câmara Secreta. E depois de ele escrever essa pergunta no livro, o livro absorve a frase e então vem a resposta. Sim. Harry Potter, empolgado, pergunta se ele pode então contar sobre a Câmara Secreta. E assim o livro novamente responde, mas agora escreve não. Então Harry fica inconformado. Mas logo o não some e vem a frase, mas posso te mostrar. Seguido por
Deixe-me levá-lo a 50 anos antes. As folhas se viram rapidamente como se tivesse batido um vento forte nelas, e aparece uma data escrita, 13 de junho. Harry se assusta, pega o livro na mão para ler mais de perto, e então, de repente, ele é puxado dentro daquelas páginas vazias. A cena seguinte mostra onde ele foi parar. Parecia uma espécie de visão, mas ele estava lá, em Hogwarts, mais precisamente em 13 de junho de 1943. Enquanto estava lá, Harry pôde presenciar uma aluna sendo carregada morta numa maca, e a conversa entre Dumbledore e Tom Riddle. A conversa gira em torno de uma possível descontinuidade das aulas em Hogwarts, onde Tom rebate questionando se elas voltariam ao normal se o culpado pela morte da garota fosse pego. Dumbledore suspeita de Tom, mas diz que sim, e então dispensa ele. Ainda no vislumbre de 50 anos antes, Harry segue o Tom Riddle e presencia ele culpando o Hagrid pela morte da garota. Tom ameaça e culpa ele e a sua aranha de estimação. Hagrid rebate dizendo que ela não fez por mal. A situação fica mais acalorada quando, de repente, Harry é puxado de volta para fora do livro, sem entender nada do que tinha presenciado, mas achando incrível. Agora, para piorar, mais um suspeito na jogada. Hagrid com sua aranha. A trama tá prestes a se desenrolar até que o diário do Tom Riddle é roubado do dormitório de Grifinória. E em seguida, mais um aluno acaba sendo refém dos atentados. E dessa vez, é a própria Hermione Granger. Como as coisas estão bem feias em Hogwarts, novas regras e restrições são implementadas para a segurança de todos. Pelo andar da carruagem, se os problemas não forem resolvidos logo, a escola terá que fechar as portas, ou melhor, os portões. Utilizando a capa de invisibilidade, Rony e Harry visitam Hagrid para tentar descobrir mais algumas pistas sobre a Câmara Secreta, né? Mas quando eles estão lá, presenciam o Ministro da Magia prendendo Hagrid. Draco Malfoy, procurando por Dumbledore, também entra na cabana do Hagrid, visto que o diretor também estava lá. A conversa fica mais acalorada e Draco mostra um baixo assinado do Conselho para Dumbledore, com uma ordem de suspensão para o diretor de Hogwarts, por ele não estar dando conta das coisas que estão acontecendo na escola. Que reviravolta triste, né? Dumbledore e Hagrid sendo tirados dos seus postos. E Dumbledore, atento como sempre, percebe que os garotos estão ali escondidos com a capa de invisibilidade e solta a seguinte frase: Vai descobrir que Hogwarts estará sempre aqui para ajudar a todos que nos pedirem. Hagrid, agora prisioneiro, solta uma frase também antes de sair. Se alguém está procurando alguma coisa, só tenho um conselho para dar. É o seguinte, sigam as aranhas. Elas vão mostrar o caminho. O ministro não entende nada, mas continua tirando o Hagrid da cabana. Em busca das respostas, Harry e Ron seguem o conselho do Hagrid e ao perceber uma fila de aranhas na janela da cabana, eles seguem elas. E com muito medo, mas não querendo abandonar o amigo, Rony Weasley acompanha Harry em mais essa investigação. Por que aranhas? Por que não podia ser sigo as borboletas? Dentro da Floresta Negra, também conhecida como Floresta Proibida, os dois chegam ao final da trilha, ficando diante de uma aranha gigantesca que se apresenta como Aragog, da espécie Acromantula. A mesma aranha que Harry viu quando estava dentro do diário, e a aranha de Hagrid, que foi acusada pela morte da garota, mas agora ela era umas 100 vezes maior. Numa conversa com Aragog, os garotos descobrem que nem ela, nem Hagrid são responsáveis pelos problemas e ataques em Hogwarts. Nem agora e nem há 50 anos. E que Hagrid nunca abriu a Câmara Secreta. Então descobrem também que o monstro que fica na Câmara, segundo Aragog, é uma criatura antiga que as aranhas temem mais do que qualquer outra coisa. E agora também sabemos que quando acusaram injustamente Aragog de ter matado a garota há 50 anos atrás, Hagrid levou ela para a floresta para que ela não fosse sacrificada. Depois da conversa, Aragog, como qualquer predador, não quer deixar de jeito nenhum sua presa escapar. Mas as presas em questão ali são Harry e Ron, que agora tem que fugir de milhares de aranhas gigantescas. Aragog diz que seus filhos não fazem mal ao Hagrid por ordem dele, mas que não pode negar a eles carne fresca que entrou com tanta boa vontade em seu ninho. E agora, como é que eles vão fugir se eles estão cercados? Será que é o fim? Bom, lembra do carro do pai do Ron, que tinha fugido no começo do filme? Convenientemente, ele tava ali, já que ele tinha fugido para a floresta e decidiu dar uma ajudinha pros dois. Sem querer entender como e por que o carro apareceu ali, os dois eles correm para dentro dele e tentam voar a todo custo. Mas são muitas aranhas e muitas árvores que tornam isso impossível. Encurralados, os dois tentam uma última evasiva, até que finalmente eles conseguem sair daquele pesadelo. Agora, com o tempo se esgotando, mas com bastante informações preciosas nas mãos, Harry, Ron e Weasley visitam Hermione, que está na enfermaria petrificada. Eles descobrem um papel amassado na mão dela,
que por estar bem envolvido ali na mão dela, ninguém tinha percebido. Parecia mais uma pista. Ao ler o papel, descobrem que se trata de um estudo sobre um monstro considerado o mais mortal, chamado Basilisco, capaz de viver por centenas de anos e que a morte instantânea guarda quem fixar seus olhos nessa serpente gigantesca. E ainda diz que as aranhas fogem dela. Bom, parece que a gente tem algumas informações chaves aqui, né? Será que a Hermione sabia de alguma coisa? Será que era o Basilisco que Aragog estava falando? Harry acaba com o mistério e percebe que o monstro da Câmara Secreta é um basilisco, e que é por isso que ele pode ouvir ele falando, já que ele é ofidioglota. Mas Rony levanta uma questão. Se o Basilisco mata as pessoas só de olhar, por que ninguém morreu ainda? Harry pensa mais um pouco e percebe que a resposta é bem simples, porque ninguém até o momento chegou a olhar nos olhos dele. Não diretamente, pelo menos, né? Colin viu o basilisco através da câmera fotográfica. Justino viu através do Nick quase sem cabeça, que recebeu toda a carga. Mas ele é um fantasma e não podia morrer de novo. Hermione viu através de um espelho que ela usou para vigiar os cantos caso o basilisco ele estivesse vindo atrás dela, já que ela estava suspeitando disso. E a Madame Nora viu o basilisco através do reflexo da água no chão naquela noite. Mas como o basilisco circula por aí? Uma serpente tão grande assim, eu acho que alguém já teria visto. Foi exatamente isso que eles se perguntaram, mas na folha que estava na mão da Hermione havia uma resposta escrita a tinta. Canos. O basilisco estava usando o encanamento do castelo. Refletindo mais um pouco, chegam à conclusão que a garota morta há 50 anos é a própria Murta que geme, que agora é o fantasma do banheiro. Então provavelmente ela saiba mais sobre o basilisco. O mais irônico aqui é que os professores de Hogwarts sabiam disso e nem sequer chegaram a se dar o trabalho de perguntar para ela se ela sabia de alguma coisa. Mas, tudo bem, Harry Potter é tão bom que dá para relevar, né? A trama continua quando de repente mais um atentado ocorre. Agora, o maior medo dos professores aconteceu. Uma aluna foi levada para dentro da Câmara Secreta. Gina Weasley, a irmã do Ron. Numa parede estava escrito com sangue: o esqueleto dela jazerá na câmara para sempre. Isso foi o fim da picada. O ápice. Os alunos não estavam mais seguros em Hogwarts de uma vez por todas. Mas e a solução? Quem vai resgatar a garota? De todos, o mais qualificado para esse resgate é o famoso Gilderoy Lockhart, famoso por suas histórias de grandes batalhas e por sua bravura em cada uma delas, como ele sempre se sai vitorioso. E o melhor, um dia antes do ocorrido ele disse que sempre soube onde era a entrada para a Câmara Secreta. Então pronto, ele é a escolha perfeita para resolver esse problema, né? Querendo ajudar, Harry e Rony vão contar tudo o que sabem para Gilderoy Lockhart, mas percebem que ele tá fazendo as malas para fugir de Hogwarts. E aí que a reputação dele desmorona. Descobrem que Gilderoy não passa de um charlatão, mentiroso e uma verdadeira fraude. Eles ameaçam Gilderoy e fazem ele acompanhá-los. Vão até a Murta e fazem algumas perguntas para ela, até que eles descobrem onde está a Câmara Secreta, que para surpresa de todos, a entrada tá ali na tubulação das pias do banheiro, onde a Murta foi morta. E graças à ofidioglossia do Harry Potter, ele abre a entrada da câmara. E então eles entram nela, empurrando o Gilderoy junto. Se aproximando do desfecho da história, durante uma tentativa de escapar daquela situação, o Gilderoy rouba a varinha do Ron Weasley. E na tentativa de um feitiço, com a varinha quebrada dele, a magia ricocheteia e acaba causando um desmoronamento na tubulação, que foi o suficiente para separar Harry dos dois e causar uma certa demência na cabeça do Gilderoy. Seguindo sozinho, convenientemente, né? Harry Potter chega onde está a Gina Weasley, e com ela a gente vê o diário roubado e o Tom Riddle, que impressiona por estar com a mesma aparência de 50 anos atrás, o cara tá jovem ainda. E é aqui que começam a surgir respostas, e é aqui também que começa o confronto final com a maior revelação do filme. Tom Marvolo Riddle é o próprio Lord Voldemort. Você é o herdeiro de Sonserina. Você é Voldemort. Depois dessa confissão, Tom Riddle deixa bem claro que o seu novo objetivo agora é matar Harry Potter, em vez dos alunos nascidos trouxas, já que a Gina havia revelado a ele que Harry iria matá-lo em seu futuro. Então ele convoca o Basilisco enquanto drena a vida da Gina. Nessa hora, acontece uma batalha épica e com ajudas enviadas por Dumbledore, Harry consegue matar o Basilisco. E para concluir, Tom Riddle tenta impedir que Harry Potter destrua o seu diário, mas falha novamente e desaparece quando Harry faz isso. Muito ferido pela batalha, Harry está perdendo energia, até que uma fênix utilizando suas lágrimas cura o garoto e salva ele da morte. Com o problema resolvido, Gina, Ron, Harry e Gilderoy são levados para fora da câmara, agora não mais secreta, né? Incrível! Isso até parece magia! Resolvendo as tramas secundárias, mas não menos importantes, Harry Potter, com as dicas de Dobby, descobre o envolvimento do Lúcio Malfoy na abertura da Câmara Secreta. Concluindo que Lúcio colocou o diário do caldeirão da Gina lá no começo da história, quando eles haviam se encontrado na livraria Floreios e Borrões. Descobrimos que ele fez isso na esperança de sabotar a lei da proteção dos trouxas que o Arthur Weasley, o pai do Ron Weasley, tinha proposto no Ministério da Magia. Mas como o diário perdeu sua magia depois de ser destruído, não havia prova suficiente para essas alegações, embora Lúcio tenha perdido sua posição como governador da escola de Hogwarts.
por ameaçar seus colegas, já que ele tinha usado esses problemas na tentativa de remover Dumbledore de Hogwarts, né? O filme se encerra com a tão esperada liberdade do Dobby como elfo doméstico dos Malfoy e tornando ele leal ao Harry Potter. E para esclarecer a dúvida recorrente dos fãs, que é como Tom Riddle se materializou na Câmara Secreta, e para explicar as pontas soltas, entenda que, depois que a Murta morreu por causa do Tom Riddle, ele culpou Hagrid, e então não pôde continuar seus experimentos com a Câmara Secreta. Então, com uma espécie de maldição ou feitiço, aprisionou a memória dele dentro do diário. E foi a memória dele que se materializou em forma humana no final do filme. Bom, ele fez tudo isso na intenção de que um dia alguém pudesse continuar a limpeza de Hogwarts, já que ele, o herdeiro de Sonserina, não podia mais fazer isso. E sabendo disso, a família Malfoy deu uma continuidade ao processo, dando um incentivo, que foi incluir o diário dentro do caldeirão da Gina lá na livraria. Então, quando a Gina abriu o diário em Hogwarts, a memória do Tom Riddle assumiu ela, que acabou sendo usada para fazer toda aquela bagunça que aconteceu lá em Hogwarts. Desde escrever com sangue nas paredes, petrificar os alunos e abrir a Câmara Secreta. Assim, podemos entender que Dobby estava sabendo de tudo porque quem começou a trama foi a família que ele servia, os Malfoy, e por querer proteger Harry Potter, o elfo colocou todas aquelas dificuldades no caminho dele. Fui eu, senhor. Pelo menos estaria longe daqui. Dobby lamenta muito por isso, senhor. Dobby teve que passar as mãos a ferro. E a primeira das melhores curiosidades do filme de Harry Potter e a Câmara Secreta está num detalhe da cena em que o Hagrid ele entra na sala do Dumbledore para defender o Harry Potter. Nela, a gente vê ele segurando um galo morto. Mas você sabe por quê? Embora o filme não tenha abordado essa parte, a história dos livros explica que a Gina estrangulava os galos de Hogwarts. Isso porque o canto do galo era fatal ao basilisco, e o Hagrid encontrou um desses galos mortos quando ele recebeu a notícia de que Harry Potter havia sido pego numa cena de crime. Sem pensar duas vezes, correu em proteção ao Harry Potter, mas esqueceu de deixar o galo fora da sala do Dumbledore, né? Outra curiosidade bem interessante também que alguns não entendem ou não percebem é que o rosto do monumento em que está a Câmara Secreta é do fundador Salazar Sonserina. Ainda outra curiosidade tá na cena em que Hagrid é recebido e aplaudido com carinho. Ela serviu para mostrar que ele havia sido inocentado das acusações e voltado para Hogwarts. E você sabia que Harry Potter e a Câmara Secreta é o único filme de todos da franquia que tem uma cena pós-crédito? A cena mostra a livraria Floreios e Borrões com um cartaz do Gilderoy Lockhart, todo zoado usando camisa de força e junto à pergunta, quem sou eu? O que mostra o resultado do feitiço que ele usou com a varinha quebrada do Ron, que acabou voltando nele, né? Mas essa cena tá somente na versão estendida de Harry Potter e a Câmara Secreta, tá? Agora vem cá, você tá curtindo o quadro Entenda a História aqui do canal do Nerd? Então se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com seu amigo que vai curtir e já deixa o seu like aqui para incentivar a gente a estar trazendo sempre conteúdos de qualidade como esse aqui para vocês. Muito obrigado pela sua maravilhosa atenção e até a próxima. Falou!